O ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, declarou certa vez: o capital é como água, sempre flui por onde encontra menos obstáculos. Assinale a afirmativa correta sobre os componentes e a estrutura desse pensamento. Bom, primeiramente vamos entender aqui, né? O capital é como água. Então é interessante você observar que na linguagem figurada nós temos aqui a símile, né? Ou a comparação. Símile ou comparação, mesma coisa. Porque nós temos o elemento linguístico como, tá? Que marca uma ideia de comparação. Se ele colocasse assim, ó, o capital é água, seria uma metáfora, tá legal? Então a gente tem uma comparação aqui logo na primeira frase. Mas por que o capital é como água? E aí ele vem com uma explicação. Ah, ele é como água porque sempre flui por onde encontra menos obstáculos. Então ele tem característica da água. O capital tem a mesma característica da água. Sempre flui por onde encontra menos obstáculos. Correto? Beleza, então a gente observa que o segundo período tem um valor explicativo, né? Vamos lá, alternativa A. O segundo período é uma redundância do primeiro, já que expressam o mesmo pensamento. Na realidade é o seguinte, né? A redundância é quando você repete a mesma ideia, a ideia anterior, tá? Então, neste caso, ele não repetiu a ideia anterior, ele esclareceu a ideia anterior. Ele colocou uma ampliação, tá? Ele não simplesmente repetiu a ideia com palavras diferentes, tá? Mas ele ampliou, por isso não é uma redundância aqui. Vamos à frente. Alternativa B de bola. A comparação do primeiro período é explicada no segundo. Opa, terror, olha, realmente. O capital é como água. Por que o capital é como água? Porque água e capital fluem por onde encontram menos obstáculos. Olha aí, né? Dá pra gente perceber assim, não é? Então, alternativa B de bola, eu gostei, terror. Ok. Mas é banco FGV, né, gente? A gente deixa aqui asterisco e vai pra frente. O primeiro período expressa uma causa cuja consequência é expressa no segundo período. Veja que o segundo período não traz ideia de consequência, tá? E aí também nós não temos uma causa ali no primeiro, ok? Então, neste caso, a gente sabe que não é causa e efeito. Alternativa D. Enquanto o primeiro período é expresso em linguagem figurada, e é expresso em linguagem figurada porque nós temos a comparação ou símile, ela trabalha a linguagem figurada, sim. O segundo é expresso em linguagem lógica. Aí, a banca FGV, ela gosta de chamar linguagem lógica, ou própria, ou denotativa, ou literal. É tudo a mesma coisa, tá? Linguagem literal. Então, a segunda é linguagem literal. Ora, se ele fala que o capital é como água, o capital sempre flui por onde encontra menos obstáculos, eu tenho também uma linguagem figurada aí. Concorda comigo? Porque ele mantém a ideia de que se o capital é como a água e a água sempre flui por onde encontra menos obstáculos, também o capital flui por onde encontra menos obstáculos. Ainda a relação de comparação. Então, eu também entendo como uma linguagem figurada, ok? E não uma linguagem literal, não uma linguagem lógica. Beleza? Ok, a gente elimina. Alternativa E. O segundo período expressa uma conclusão? Não, uma explicação do que é expresso no período anterior. Por isso, a alternativa B de bola é a correta.